Valendo! Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Maravilha! Muito bom ter você aqui comigo. Esse aqui é o vídeo 1 do primeiro módulo do curso de Cálculo Diferencial e Integral, produzido pela Veltatec. O meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Neste vídeo, nós iremos rever as propriedades envolvendo potenciações, suas regras e propriedades. Aula 00, potenciação. Lembrando que esse é o vídeo 1 do primeiro módulo. Esse primeiro módulo ele tem a intenção, ele foi criado justamente para rever os principais conceitos da matemática zero, para que você tenha muito sucesso no curso de cálculo. Nós vamos começar pela potenciação. E é bem provável que você estivesse lá na sexta série quando começou a falar sobre potenciação. A potenciação ela precisa de 3 números. Ela precisa de um número A, um número B e um número C. E vai acontecer a seguinte coisa. O B é a nossa base, o A é o expoente e o C é a potência. É o que está escrito aqui, ó. O B ele pode ser qualquer valor. Ele só não pode ser um número 1 e ele não pode ser um número 0. Então B pode ser uma raiz, o B pode ser um número positivo, o B pode ser um número negativo, uma fração, pode ser um número irracional. Ele só não pode ser o número 1 e ele não pode ser o número 0. Então, lembrando lá da sexta série, o B é a base, o A é o expoente. Justamente eu vou exibir a minha base conforme o meu expoente e o resultado de tudo isso é a potência. Nós vamos pegar os exemplos mais simples para chegarmos aos exemplos mais delicados e mais avançados. Vamos dar uma olhadinha aí. A minha base é 2, o meu expoente é 3, então eu devo exibir a minha base 3 vezes. Olha, 1, 2, 3 vezes. E a conta é muito simples, é 2 vezes 2 vezes 2, que isso vai dar em 8. Eu jamais vou fazer 2 vezes 3, isso não é uma multiplicação, é uma potenciação. Então eu exibi a minha base por 3 vezes. Vamos dar uma olhadinha no outro aqui. Eu tenho 10 agora elevado à quarta potência. Da mesma forma que o primeiro exercício, eu vou exibir a minha base conforme o meu expoente. Então eu vou exibir a minha base 1, 2, 3, 4 vezes. E o cálculo é bem simples. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso vai dar 10.000. Sempre que nós trabalharmos com potência de 10, seja aqui no módulo 1 da revisão, até mesmo nos módulos mais avançados, é bem simples a resolução. A quantidade de zeros é exatamente a quantidade de vezes que ela será submetida à repetição. Então olha só, eu repeti aqui 4 vezes, eu tenho aqui 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Portanto, se aqui fosse 10 elevado à sétima potência, nós teríamos o 1 seguido de 7 zeros aqui. Um próximo exemplo. Veja que agora nós temos uma fração. E aqui é muito comum a galera dar uma errada, né? No cursinho, na faculdade, o pessoal costuma dar uma engasgada aqui. Veja só, quando você tem a fração e a fração está entre os parênteses, significa que toda a fração está sendo elevada ao expoente. Esse cálculo seria totalmente diferente em sua resolução se nós não tivéssemos os parênteses, até mesmo porque nós iríamos ler que apenas o número 3 está sendo elevado ao cubo, e não toda a potência. Da mesma forma que a gente fez no primeiro e no segundo exercício, nós iremos resolver aqui. Eu vou exibir a minha base conforme o meu expoente, então eu vou exibir a minha base 1, 2, 3 vezes. E agora, como é que nós iremos fazer? Sempre que trabalharmos com números fracionários, o numerador e o denominador, eles são multiplicáveis por eles mesmos. Então, olha, numerador por numerador, denominador por denominador. Algo parecido com isso aqui, ó, numerador com numerador e
denominador com denominador. Então nós vamos fazer 3 vezes 3 vezes 3, depois 5 vezes 5 vezes 5. Chegaremos à conclusão. Nós vamos ter 27 sobre 125 avos. Então, repetindo, exibo a base conforme o expoente, número de cima com o número de cima, número de baixo com o número de baixo. Vamos ver um outro exemplo. Esse aqui é um exemplo bem clássico que a galera, principalmente na faculdade, costuma errar bastante. A mesma forma que o primeiro a dica que eu dei para vocês, veja que nós temos um parênteses aqui. Então, toda a raiz de 7 está sendo elevado à quinta. Como é que a gente resolve isso? É bem simples. Eu vou exibir a minha base conforme meus expoentes. Então, eu vou exibir a minha base 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Puxa, e agora como é que eu faço? Como aqui não tem número, aqui significa que é a raiz quadrada. Quadrada é de 2 em 2. Então, o interessante é que você agrupe de 2 em 2. Então, eu vou agrupar esses dois. E aí eu vou ter raiz de 7, raiz de 7. Ó, raiz de 7, raiz de 7. E acabou sobrando 1. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49. Porque é 7 vezes 7. Toda vez que você tiver raízes de mesmos índices, como assim? Raiz quadrada, você mantém o índice e você multiplica os números que estão lá dentro. Então, ó, 7 vezes 7, 49. O mesmo eu farei aqui, 7 vezes 7, 49. Essa raiz a gente não tem o que fazer, nós vamos apenas copiar. Raiz quadrada de 49, nós sabemos qual é 7. E aqui, a raiz de 7 não tem o que fazer ainda. Então, 7 vezes 7, 49, raiz de 7. Eu jamais vou multiplicar um número fora da raiz com um número dentro da raiz. Então, a regra é a seguinte: de fora com o de fora e os de dentro com os de dentro. Dá uma olhadinha num outro exemplo aí que a galera costuma errar bastante também. Eu tenho uma raiz cúbica de um número decimal que está sendo elevado a uma potência. E tudo isso aqui está sendo elevado à sexta potência. Bem, nesse caso, como é que eu vou resolver? Existe uma propriedade de potência muito simples, muito bacana e muito simples de entender. Vou manter a minha base, que é o 1,7. O número que estiver dentro da raiz, ele vai para cima da fração. O número que está aqui dentro, ele vem aqui em cima. Já o número do que é o índice da raiz, né? O 3, que está fora da raiz, ele vem aqui para baixo. O expoente principal, ele continua sendo aqui em cima. Poderia exibir 1,7 elevado a 9 terços 6 vezes? Poderia sim, mas não é necessidade. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Pode reparar que o 9 veio aqui para cima e o 3 ele vem aqui para baixo. Ó. Agora eu tenho 9 terços. 9 terços são números múltiplos entre si. O que eu posso fazer? Eu posso colocá-los em simplificação. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 eu vou chegar a 3. Ó. 9 dividido por 3 eu tenho 3. Normal. Muito tranquilo até aí. A base, por enquanto, eu não resolvo nada. O que eu tenho agora? Agora eu tenho uma propriedade chamada potência de potência. E a regra é bem simples. Eu vou manter a minha base e vou multiplicar os expoentes, olha. E eu vou ficar com o seguinte resultado. A minha base continua sendo o 1,7. 3 vezes 6, 18. Vamos dar uma olhadinha agora quando o meu expoente passa a ser um número negativo. A regra é a mesma. Eu vou exibir a minha base conforme o número de vezes que o meu expoente exibe.
Só que só presta atenção numa coisinha. Quando o expoente for negativo, o número deve inverter a base. Como assim? Aqui eu tenho 6. O número inverso de 6 é 1 sobre 6. Então ele passa a ser 1 sobre 6. E aí talvez comece a surgir uma dúvida aí. Por que eu tenho que exibir a minha base invertida? Expoente negativo representa um número 0, alguma coisa. É um número menor que 1 inteiro. Então, sempre que for negativo, eu vou pegar a minha base e vou inverter. Se aqui fosse uma fração, eu tivesse 2/3, eu iria trabalhar aqui com 3 meios invertidos da mesma forma. Daqui para frente é igual. Eu vou exibir a minha base 4 vezes e vou multiplicar os de cima pelos de cima e os de baixo pelos de baixo. Então vai ficar assim: 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vamos chegar à conclusão que em cima é 1. E aqui embaixo será 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. E aí chegaremos ao resultado de 1 sobre 1296 avos. Viu como é simples? Não precisa se preocupar com propriedades matemáticas, com lógicas matemáticas. Esse primeiro vídeo está acabando, está ficando por aqui. E nós falamos sobre potenciação e suas propriedades. Eu aguardo você no nosso segundo vídeo sobre radiciações. Até mais!